Olá, aqui é a Débora e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Batalha das Ferramentas. Estou aqui como sempre com o meu Scrap Minuto e hoje eu vou usar a coleção Paraíso Tropical da Juju Scrapbook. O nosso assunto de hoje são as guilhotinas, ou trimmers, ou refiladoras. E eu vou mostrar para vocês os modelos que eu tenho, como cada uma funciona, o que eu acho de cada uma, para tentar ajudar vocês na hora de tomar a decisão de investir nesse equipamento. O primeiro tipo que eu vou mostrar são as refiladoras ou trimmers, que funcionam nesse sistema de lâmina que corre num trilho, digamos assim. Eu tenho uma que tem uma lâmina circular. Essa lâmina tem a vantagem que ela tem uma durabilidade quase infinita, eu diria. Eu tenho essa guilhotina há muitos anos. E nessa especificamente, ela tem uma base emborrachada que precisa trocar de tempos em tempos, mas a lâmina eu tenho há mais de 10 anos e continua cortando bem. A única coisa que eu troco é essa base de borracha. Essa outra refiladora que eu tenho, ela tem uma lâmina diferente, que é uma lâmina de corte mesmo. Dá pra ver ali a pontinha que corta. Essa tem que ser trocada com mais frequência, ela começa a mastigar o papel depois de muito uso e precisa ser trocada. Por isso é importante escolher uma guilhotina que vocês tenham facilidade de encontrar a reposição. Essa especificamente é muito boa porque ela corre nesse trilho de alumínio que deixa a lâmina bem firme, um pouco diferente dessa minha mais antiga, que eu já vejo que a lâmina balança um pouco, não deixando o corte tão reto. Essas minhas duas guilhotinas têm esse braço extensor para a gente poder medir as folhas de scrapbook, que são 30,5 por 30,5, então isso também é importante na hora de escolher. E para usar a refiladora, a gente precisa posicionar o papel pelo tamanho que a gente quer cortar, e é importante que ele fique bem reto nesse ângulo de 90 graus na base da guilhotina e não no braço. O braço é só uma referência, e aí você vai cortar o seu papel do tamanho que você quiser. Uma coisa que para mim é bem importante nas guilhotinas é qual a capacidade delas de cortar tiras fininhas, retas. Como eu comentei com vocês, essa daqui, eu acho que em alguns casos ela não fica tão reta, eu acho que a lâmina está balançando um pouquinho, talvez por ser uma guilhotina mais antiga. Essa daqui eu sinto mais firmeza no corte reto e sinto mais facilidade para cortar esses pedacinhos mais finos de papel. E aqui é da mesma forma, eu coloco o papel na posição que eu quero, uso a medida da refiladora como referência para o tamanho, mas vejam aqui como ela corta um pedaço bem fininho de papel, fica bem retinho, dá para tirar só um pedacinho do papel sem problema nenhum. Outra coisa importante de observar é se a refiladora tem a medida em centímetros ou polegadas. Algumas, como essas minhas duas, têm as duas medidas, mas tem algumas que são em centímetros ou polegadas e é importante verificar de acordo com a sua preferência. Essas duas aqui são guilhotinas, né? Nesse sistema de facão, por isso que é chamado de guilhotina. A diferença principal entre essas duas é que uma corta em centímetros, tem a medida em centímetros, e a outra tem a medida em polegadas. E eu comprei essa segunda recentemente, exatamente porque eu queria uma medida em polegadas também. Essa guilhotina da direita, da Uyar, ela tem os centímetros na parte de baixo, mas é mais difícil de olhar, ela funciona melhor pela parte de cima, que é em polegadas. Aqui uma coisa importante em relação ao tamanho da guilhotina ou da refiladora que você vai comprar é o tamanho do papel de scrapbook. Uma guilhotina pequena é muito prática, eu uso muito a minha, mas você não consegue cortar o papel 30,5 por 30,5. Você vai precisar diminuir o tamanho para depois usar a guilhotina. Então eu há muitos anos tenho os dois tamanhos, uso bastante as duas, mas para quem faz scrapbook e compra os papéis nesse tamanho padrão de 30,5, talvez seja interessante ter primeiro uma guilhotina maior que suporte esses papéis maiores. Aqui eu estou cortando esses quadradinhos do papel para mostrar para vocês a refiladora em funcionamento, e então eu aqui estou usando a medida para cortar os quadradinhos todos iguais. Vejam que às vezes eu, depois de cortar, ainda tiro mais um fiapinho de papel, porque eu estou usando não só o desenho do papel como referência, mas a medida para que eles fiquem todos iguaizinhos. As guilhotinas ou refiladoras
São ferramentas bem opcionais porque o que a gente faz com ela a gente consegue fazer com régua e estilete. Mas aqui se ganha na precisão, na facilidade, na velocidade. Eu realmente tive interesse em comprar esse tipo de ferramenta quando eu comecei a dar aula, montar kits, porque antes disso eu usava a minha régua e meu estilete numa boa. Essa minha guilhotina pequena, eu gosto dela especialmente para coisas pequenas e para fotos. E aqui eu queria fazer as fotos bem verticais, assim, em tiras mais estreitas, e eu fui cortando aos poucos. Eu até deixei aqui na velocidade normal, para vocês verem mesmo como funciona, que eu fui tirando um pedacinho de cada lado da foto até chegar na largura que eu queria. As fotos eram originalmente tamanho 7,5 por 10 e eu queria que elas ficassem com 4 centímetros de largura e eu queria que nesse corte o meu rosto aparecesse, a bebida na minha mão aparecesse, então eu fui tirando um pouquinho de cada lado e usando a medida da guilhotina como guia para chegar numa largura igual para todas as fotos. Essa guilhotina é muito prática para esses cortes de coisas pequenas, para as fotos, para quem faz os álbuns no estilo Project Life, que é uma coisa que eu faço, vale muito a pena para o corte dos cards e das fotos também. Então é uma ferramenta que eu uso muito e eu tenho ela há muitos anos, há mais de 10 anos. Ela continua cortando super bem, vejam os pedacinhos de papel, nunca precisei afiar, nunca precisei fazer nada. Aqui o cuidado é na hora de cortar, por exemplo, materiais adesivos, que às vezes fica grudado na guilhotina, tem que limpar. Papéis mais grossos, papelão, acetato, não é muito recomendado, que pode danificar a sua guilhotina. Mas os papéis até essa medida de 240, 180, que são os papéis de scrapbook, dá para cortar tranquilamente, tanto na refiladora como na guilhotina. Comecei a organizar meus quadradinhos para montar a página. E a ideia era fazer aqui um mosaico de quadradinhos e vejam como, para esse caso aqui, a refiladora ou a guilhotina ajudou muito, né? Eu consegui cortar muitos quadradinhos rapidinho para fazer essa montagem. Peguei os recortes que eu tinha da coleção e os die cuts, que eu deixo todos guardadinhos juntos, né, do mesmo tema para ficar mais fácil de usar, e fui escolhendo alguns elementos para complementar esse meu layout. O texto de hoje, a letra da música, eu imprimi num papel branco e quero cortar ele em tirinhas fininhas para fazer uma montagem aí diferente desse texto. E aí, de novo, entra a minha guilhotina pequenininha para fazer esse corte detalhado. Vejam que eu estou cortando ali linha por linha da letra da música impressa para depois colar no projeto. E aqui eu aproximei um pouquinho para vocês verem como eu consigo fazer um corte de um papel muito pequeno e tirar só uma coisa fininha, porque eu queria que as tirinhas ficassem da mesma largura. Então vejam como eu consigo na guilhotina fazer esses cortes em pedacinhos de papel tão pequenininhos e conseguir cortar retinho, cortar certinho e conseguir usar a medida da guilhotina, os números e os quadradinhos que tem ali no grid da base dela como referência para ter meus pedacinhos de papel no tamanho que eu quero, para conseguir ter uma largura igual de todas essas tirinhas de papel e conseguir cortar no comprimento ali de acordo onde está o texto, tirando um pedacinho. Para esse tipo de corte de papéis pequenininhos, eu acho as guilhotinas mais fáceis de utilizar do que as refiladoras. Vejam como ficou direitinho. Passei carimbeira na borda dos quadradinhos, eu estou usando a carimbeira do tipo de Stress Ink, numa cor que chama Tea Dye, um marrom mais clarinho, mais suave. Passei com o aplicador em todos os quadradinhos. Testei mais uma vez a posição ali dos elementos e comecei a colar.
Esse caderninho do Scrap Minuto que eu estou usando é o caderninho pontilhado, que ele tem pontinhos bem pequenininhos e suaves assim no fundo. É muito legal para fazer esse tipo de montagem de mosaico, porque eu consigo usar os pontinhos do papel como referência para colocar os quadradinhos todos alinhados. Com os quadradinhos todos colados, colei as minhas fotos na moldurinha branca que eu cortei. Então essas fotos ficaram tamanho 4x10 e eu cortei uma moldura meio centímetro maior. De novo, a guilhotina ajuda muito porque eu consigo usar a referência das medidas da própria ferramenta para cortar esses papéis e as fotos de um tamanho que eu consigo fazer essa moldura fininha, que é uma coisa que eu gosto bastante. Então as molduras foram cortadas meio centímetro maior, ou seja, no tamanho 4,5 por 10,5. Testei a posição das minhas tirinhas de texto do meu journaling da música de hoje, só para ver se ia caber, só para ver como ia ficar antes de colar. E cortei tirinhas de fita de relevo para colar esse texto em relevo no projeto. Eu tento não usar muita fita de relevo nos projetos do Scrap Minuto, mas aqui eu achei que ia fazer bastante diferença para o efeito final. Aqui a pinça ajuda bastante a posicionar esses elementos pequenos, porque eu seguro o papel de uma forma que eu consigo enxergar bem aonde ele vai ficar. Na página do lado direito, comecei a posicionar os recortes e colei a maioria deles somente com cola. As fotos, quando eu colei, eu passei cola só no meio e deixei as pontinhas mais soltas, exatamente para poder encaixar esses elementos por trás da foto. Essas colas brancas que a gente usa, elas são super fortes, então basta um pouquinho de cola que não vai cair, dá para deixar essas pontinhas mais soltas que não atrapalhem nada no resultado final. Usei a fita de relevo somente nessas duas taças e na última tirinha de texto. Inclusive tomando cuidado para que esse relevo ficasse um pouco mais para baixo e não encontrasse com o relevo da outra página. Isso no resultado final do caderninho faz diferença. Coloquei fita de relevo em algumas florzinhas também. Acrescentei algumas bolinhas desses enamel dots. E alguns detalhes de recorte na página do lado esquerdo também. Esse layout de mosaico com os quadradinhos é bem bacana ter elementos que quebrem ele um pouquinho. E esse foi o projeto de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.